quê? A falta de conhecimento é algo muito sério. O profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, mostra quando há falta de conhecimento, o povo o quê? Se corrompe. Então é um problema seríssimo isso. E todos os membros da igreja, todos os membros precisam ter uma visão panorâmica, pelo menos uma visão panorâmica da Bíblia. Eu li um negócio, eu fiquei escandalizado. Lá nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa para saber o grau de conhecimento bíblico. Aí o autor falou que há um analfabetismo bíblico muito grande, que Sodoma e Gomorra é marido e mulher, que responderam lá. Então é um negócio muito sério. Mas nós sabemos, quando falta o conhecimento, ou quando falta a profecia, o povo se corrompe e aí falta aquela obediência à palavra de Deus para que a pessoa seja feliz na linguagem de Provérbios 29, 18. Qual é o nosso propósito aqui? É ver os membros da igreja, os irmãos todos, crescendo na fé, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente não aprende a Bíblia por aprender. Por isso nós vamos ler em 2 Timóteo 3, de 14 a 16. 2 Timóteo 3, de 14 a 16. Vamos ver. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Que Deus nos abençoe. Amém? O pessoal não está dizendo amém é porque não concorda com a Bíblia. Muito bem. Paulo está falando aqui que é para permanecer naquilo que nos foi ensinado. Você foi ensinado assim quando criança? Você se lembra de algum ensinamento bíblico que seus pais lhe deram, se você teve uma infância ligada à Bíblia? Você se lembra de algum ensinamento que a igreja lhe deu? Então, nós precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos, e essa prática exige de nós não só curiosidade, mas de apresentar as nossas necessidades ao Senhor e tirar alguma coisa da palavra para o nosso crescimento espiritual. A aplicação dos conhecimentos bíblicos à vida deve partir, na minha interpretação, a partir de temas específicos quando estudamos a palavra. O que a palavra ensina, por exemplo, sobre Deus, e aí vai lá a teologia sistemática, né, meus amados? Sobre o Espírito Santo, sobre Jesus Cristo, sobre o ser humano, sobre a família, sobre o trabalho, sobre a igreja, sobre a cidadania, sobre o testemunho pessoal, sobre o dízimo, por que não é? Batista quase não fala em dízimo, mas tem que abordar esse tema, sobre a questão da homossexualidade hoje, por aí afora. Uma questão que eu entendo que precisa ser bem trabalhada é como avaliar se a aplicação dos conhecimentos bíblicos ou dos ensinos bíblicos acontece de forma a trazer bom resultado para a igreja, para aqueles que têm contato com a Escritura. Nós precisamos estudar a palavra e ver que ela tem para nós toda a orientação para cada tema que a gente estudar, para cada assunto que a gente precisar de consultar a Escritura Sagrada. O cristianismo primitivo, nós sabemos, lá no Novo Testamento, todos eles tinham problemas. E não eram. Eu não gosto quando a pessoa fala assim, eu amo a igreja primitiva, queria que a minha igreja fosse igual àquela. Coitado! Porque aquela igreja tinha problema para chuchu, mas também tinha a palavra de Deus para aprender, para corrigir situações muito difíceis. Não é? Por exemplo, a gente vê aquele escravo lá, Onésimo, e agora ele precisava de deixar aquele estágio de escravidão para se tornar um homem livre,
para comunicar o evangelho. Basta ler a carta de Filemon. E a Bíblia do Pregador trouxe uma palavra sobre isso. Diz: Paulo escreveu a carta a Filemon a fim de fazer-lhe um apelo para que recebesse Onésimo de volta, não somente como escravo, mas também como um querido irmão em Cristo. E a palavra irmão aí, todos sabem, não preciso ensinar para rezar a missa, não é? Mas todo mundo sabe que a palavra irmão é uma palavra muito importante, a palavra adelphos. E isso dentro da comunidade cristã. Eu trago agora alguns testemunhos sobre a relevância da Bíblia na vida. Não sei quantos conheceram Pedro Calmon. Foi magnífico reitor da Universidade do Brasil. Eu gosto desses termos assim, né? Muito magnífico reitor. Então, o que ele diz? O livro dos livros, a Bíblia, é o fundamento de uma cultura que se fez com a palavra. Ele cita lá, João, no princípio era o verbo, e vai dizer, este verbo e a promessa divina da justiça, que lhes abre as portas da sobrevivência. Ele considerou a Bíblia como um alicerce para uma civilização, e a Bíblia como eterno, ele chamou de documento do Espírito. Bom, esse foi Pedro Calmon. O segundo, Coelho Neto. Coelho Neto, ele diz que o livro de minha alma, aqui eu tenho é a Bíblia. Não o encerro na biblioteca entre os outros livros, mas conservo sempre a minha cabeceira. Eu gostei desse camarada, parece que ele era bastante crente, né? Conservar a Bíblia na cabeceira, não é? E ele disse o seguinte: é dela que tiro a água para a minha sede de verdade, e é dela que tiro o bálsamo para as dores das minhas agonias. E quantas agonias hoje em dia, né? Então, na Escritura tem a resposta para as nossas agonias. Você conhece melhor do que eu. Tem um camarada chamado Dom Pedro II. Foi um imperador do Brasil aí, né? Eu peguei isso de um folheto da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele fez uma declaração, falei, não é verdade, não é possível, mas vamos lá. Ele diz, eu amo a Bíblia. Eu leio-a todos os dias. E quanto mais eu leio, tanto mais a amo. E ele diz, há alguns que não gostam da Bíblia. Eu não os entendo. Não compreendo tais pessoas, mas eu amo a sua simplicidade e por aí afora. Então, eu achei assim, esse Dom Pedro II, se é que ele fazia isso mesmo, ele aplicou a Bíblia à vida para poder ser imperador do Brasil. E o que é dizer de um chamado Herbert Moisés, presidente da Associação Brasileira de Imprensa? Ele diz, a Bíblia é o livro dos mais profundos, que tem profundas raízes, melhor dizendo. Por isso, falou e falará sempre ao coração da gente, ou do homem, como ele coloca aqui. E ele coloca uma coisa interessante. Quem não tiver o privilégio de ver na Bíblia um livro de inspiração divina, poderá ver sempre nela uma inspiração para a vida. Por isso que eu falei, tem que colocar esse camarada aqui. Está ensinando a gente a aplicar a Bíblia à vida. Né? E outros mais, como Austregésilo de Ataíde, escritor brasileiro, que considerou a Bíblia como um manancial de consolo e conselho, refúgio para as horas de tormenta e atribulação. Misericórdia! Quantas horas de tormenta e atribulação nós estamos tendo agora com esse vírus que não sai da cola da gente, não é? Mas a Bíblia tem as respostas. Tem as respostas para todos nós. Quem gosta de filosofia, o Rousseau, J.J. Rousseau, ele diz, eu confesso que a majestade das Escrituras me abisma e a santidade dos evangelhos fala ao meu coração. Que esse camarada tenha se convertido, pelo menos, se o evangelho falou o coração dele, né? E o que dizer de Tolstói, Leon Tolstói, novelista, reformador russo? Ele disse, a Bíblia, o desenvolvimento da criança e do homem é impossível. Então, para ensinar a criança, para desenvolver o homem, precisa da palavra de Deus. O que dizer de Immanuel Kant, filósofo alemão? Ele diz a existência da Bíblia como um livro para o povo e é o que nós temos de mais benéfico. É o que mais benéfico a humanidade tem para poder viver, para poder movimentar-se.
E o que dizer de Dostoiévski? Esse homem romancista russo, ele recomendou a leitura da Bíblia em russo. E ele diz que a humanidade não precisa de outro livro. Não precisa de outro livro, é só a Bíblia. Existe uma poetisa chilena também que fez uma declaração importante. Ela é Gabriela Mistral. Ela disse o seguinte: não vejo como alguém pode viver sem a Bíblia. Eu falei, é interessante, né? Interessante. E o que dizer de Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos da América do Norte? Ele diz: estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai tudo o que puderdes deste livro, pelo raciocínio e o resto pela fé, e vivereis e morrereis um melhor homem. Eu quero morrer o melhor homem, porque a palavra de Deus fala ao nosso coração. Agora, o que a Bíblia tem feito na minha vida? A aplicação da Bíblia à vida, não é? Então, tem feito na minha vida. Na vida dos outros, já mencionei. Aprendi como aplicar a Bíblia à vida, não foi com seminário, não foi com a igreja. Na verdade, foi com meu pai e minha mãe, José e Emiliana. Minha mãe, em especial, colocava os filhos a decorar os textos inteiros das Escrituras Sagradas. Textos tais como Efésios 6, de 10 em diante, tinha que decorar, tinha que memorizar, Salmo 23, Salmo 46, por aí afora. E falava sempre, vocês têm que obedecer o que a Escritura diz a respeito da família e tudo mais. Eu cresci assim. Eu ia para a igreja e com 14 anos já era professor da Escola Bíblica Dominical. Não que eu soubesse qualquer coisa, mas queria aprender. E minha mãe estava ali, colada comigo, me ajudando, que ela foi professora da EBD por mais de 40 anos. E não tinha o primário. Agora, para discutir Bíblia com ela, para conversar com ela, tinha que conhecer um pouco, porque senão ela dava uma coça de Bíblia na gente, porque ela sabia mais Bíblia do que o próprio pastor da igreja, do que os próprios teólogos da época, que ela era terrível, não é? Mas sabia e botava em prática. O que acontece com a gente? Eu tive a oportunidade tenho tido a oportunidade de ler a Bíblia, de meditar na palavra, para tomar decisões quanto à minha família, quanto ao ministério, quanto ao chamado para o ministério, e aí eu compartilho com os amados. Eu estava na Universidade Federal do Espírito Santo, eu queria ser cientista, fiz matemática pura, amava cálculo diferencial integral, fui monitor daquele negócio 2 anos, até o dia que o Senhor falou no meu coração, e agora para tomar uma decisão para deixar tudo aquilo? Eu já estava no último ano, mas Deus falou no meu coração, olha, estou lhe chamando para o ministério. Quando eu falei com o meu chefe, ele falou, você está louco, rapaz? Faz isso não, você vai morrer de fome. Até hoje não morri de fome, estou vivo aqui, não é? Então, a palavra de Deus falou ao meu coração, porque eu entendo que o conhecimento bíblico deve ser aplicado à prática, não é? Porque senão não faz sentido. Quanto à aplicação da Bíblia à vida na igreja, eu diria, uma das áreas é o aconselhamento. Nós já lemos o texto de 2 Timóteo 2,15, não li esse texto, mas procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, no aconselhamento, nós temos vários livros de aconselhamento, mas o aconselhamento pastoral precisa estar centrado no ensino da palavra. A gente respeita a psicologia, a gente respeita as ciências, mas o aconselhamento bíblico é fundamental para ajudar a pessoa a sair da crise onde está, na qual está. E a Bíblia aplicada à escola bíblica dominical? Eu tive o privilégio, queridos, algo de Deus, de visitar a primeira sede da escola bíblica dominical na cidade de Gloucester, na Inglaterra. Lá vivi 6 anos, tive o privilégio de conhecer a primeira sala da escola bíblica dominical. Inclusive, eu tenho uma foto aqui, talvez se eu puder depois aí, eu compartilho essa foto com os irmãos. E a escola bíblica dominical sempre teve os seus objetivos: doutrinar, evangelizar, né, formar discípulos.
E quanto a doutrinar e ensinar, a Bíblia tem de tudo para nós. E eu fiquei pensando, de que maneira a escola bíblica dominical hoje pode nos dar tal conhecimento, ou conhecimento bíblico, para a gente aplicar à vida e à igreja. Porque a escola bíblica dominical tem a revista e o escritor procura basear-se na Bíblia. O problema é que nós encontramos uma falta de interesse de estudar o texto bíblico em si para ver o que esse texto está falando para nós cada domingo de manhã ou cada dia. Eu achei interessante que na pesquisa que os irmãos fizeram, quem contribuiu para o seu aprendizado da Bíblia, a EBD foi a que teve maior índice, junto com os que foram educados pela igreja, depois em seminário e família. Então, a escola bíblica dominical é o locus onde nós podemos aplicar o conhecimento bíblico à vida. Por isso que o professor tem que ter a capacidade de não só transmitir conhecimentos, mas de transmitir a própria vida aos seus alunos e dar-lhes a oportunidade de refletir nos temas que são colocados na EBD. Falo sobre a Bíblia aplicada à evangelização. Billy Graham é um exemplo, sempre usou a Bíblia em todas as suas mensagens e falava "The Bible says", ou seja, a Bíblia diz. Hoje nós temos os pequenos grupos que são também um lugar apropriado para a maneira como aplicamos a Bíblia à vida, porque temos a oportunidade de conversar, de interagir sobre os mais diferentes temas da Bíblia. Mas eu creio que nós precisamos da orientação bíblica para como realizar o que nós chamávamos antigamente de discipulado, como ser aluno de Jesus sem ter a ferramenta, sem ter a instrução, sem ter a orientação bíblica. É impossível. Por isso, queridos, que falei sobre a falta de conhecimento que há nos Estados Unidos, segundo que li, a coisa terrível. As pessoas têm abandonado a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia precisa ser aplicada à prática da doutrina cristã. Nós vemos lá em Atos 2, todos devem se lembrar, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A Bíblia não é para ficar distante da doutrina. E eu não estou falando aqui de uma doutrina fechada, eu estou falando de uma doutrina que possa também atender os anseios da própria igreja, da própria comunidade. Falo agora da Bíblia aplicada aos sermões. Como é que você tem pregado? Eu creio que o sermão expositivo é um exemplo clássico que nos ajuda a aplicar os problemas, as instruções da Bíblia aos nossos problemas e como resolvê-los. Preguei recentemente um sermão sobre 1 Samuel 28, aquele texto que fala da consulta que Saul fez a pitonisa de Endor. E alguns irmãos falaram que, pastor, que bênção, porque eu tinha dúvidas se realmente quem aparece naquele texto é Samuel e não um pseudo Samuel. Eu deixo essa questão com os amados que são teólogos para resolver isso depois. Bom, ainda tem, a igreja precisa viver acima do nível da pregação expositiva, que é a pregação que visa essencialmente expor o ensino bíblico e aplicá-lo com relevância, como estamos pensando. Essa é a área do sermão expositivo. Em segundo lugar, o sermão de consolo. Quando cheguei aqui em Niterói, vi que a igreja precisava de um sermão de consolo. Fui pregar em Isaías 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém, por aí fora. Vi que a igreja precisava, então Deus tocou em meu coração para pregar um sermão de consolo. Sermão de consolo nos momentos de sepultamento, quando estamos vivendo, como estamos vivendo isso, e em outras ocasiões de tristeza, precisamos trazer a Bíblia para essas situações. Como falei, também um sermão doutrinário. Um sermão doutrinário, eu não estou falando só das doutrinas que a gente está cansado de conhecer, mas das doutrinas ligadas à vida. Por exemplo, há pessoas confusas em relação ao
calvinismo nos Estados Unidos. Eu conversava com o pastor Hallock, e ele disse que os seminários de lá estão recebendo uma influência grande do calvinismo. Eu não quero discutir calvinismo, mas pega o livro de Gênesis, que ele escreveu, Calvino escreveu, ele diz lá, está assim, ó: Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. PT, saudações. E eu discordo disso. Bom, o sermão doutrinário tem que focar essas coisas, não pode correr disso. Falo também dos sermões para grupos específicos. Por exemplo, sermão para os presidiários. Sermão para os militares. Tive a oportunidade de pregar na AMAN e falei, eu não vou pregar outra coisa, tem que pregar a Bíblia. E mais de 1.800 lá esperando, eu falei, vocês têm que aprender a Bíblia, da Bíblia. Preguei em Efésios 6, de 10 em diante, falando do equipamento, da armadura, do soldado cristão. Falei, senhores, todos precisam dessa armadura. E essa armadura vai falar do escudo da fé, do cinto da verdade, vai falar dessas coisas lindas e da oração no fim, como Paulo coloca lá em Efésios 6, de 10 em diante. A armadura de Deus, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. E fiz o seguinte, coloquei um cadete lá do meu lado, falei, agora mostra a espada. Essa espada, aí, ó, simbolismo é a palavra de Deus. Os senhores precisam da palavra de Deus. Aí aplica-se a Bíblia à vida daquele que está naquela missão. Para não fazer bobagem, para não matar sem perguntar se pode fazê-lo, para respeitar os outros, respeitar a autoridade e por aí afora. E o sermão também para os diáconos. Não sei se a sua igreja tem diácono, aqui só tem 103. Então, é diácono que nós temos e precisamos mostrar-lhes ou transmitir a Bíblia para eles. Uma discussão muito interessante sobre isso. O diaconato está registrado na Bíblia como originário em Atos 6. Eu falei, não, para mim é 1 Timóteo 3 que vai falar de diáconos. Bom, existe muito na Bíblia de diáconos e eles precisam entender que a missão do diácono não é só carregar bandeja de ceia. Não. É interagir com a membresia, socorrer os necessitados, é socorrer os aflitos, é ajudar quem está em crise, é orar, e até, se for possível, como Filipe fazia, pregar a palavra. Outro tipo de sermão, aplicação à vida da Bíblia, é sermão para a família. Se vai pregar falando do amor no casamento, Cantares 8:7, de Jesus, a presença de Jesus no meio de uma família para solucionar, para efetuar um milagre, João 2. Ou, se não, relacionamento de marido e mulher, relacionamento de pais e filhos, relacionamento de patrão e empregada, conforme Paulo nos traz em Efésios capítulo 5, versos 22 em diante, e vai até o capítulo 6. Sermão temático sobre o Espírito Santo e o coronavírus. Você toparia isso? Então, preguei um sermão, só que a gente tem que ser humilde o suficiente para pedir ajuda dos outros. O que a Bíblia tem a dizer sobre o coronavírus? Nada. Ah, mas tem muitas outras coisas boas para dizer. Eu vou tirar todas as enfermidades do meio de vós. Aí eu chamei um médico, a gente tem que ser humilde, hein? Ele não pode querer dar uma de doutor. Chamei um médico, o médico falou sobre coronavírus e mais de 20 minutos. Aí eu entrei com a mensagem dizendo que o Espírito Santo é capaz de nos ajudar a vencer o coronavírus. Porque eu tinha lido Moltmann, que diz, faz uma citação lá, que o Espírito é que expulsa os bacilos da morte de dentro do nosso corpo. Só que aquele médico, passado 2 semanas, ele contraiu o coronavírus. Eu falei, eu acho que faltou aplicar a Bíblia. Mas é isso. E o sermão ético? Quantos problemas éticos que nós enfrentamos hoje em dia? A Bíblia tem resposta para todos eles. Eu fiz um estudo para a EBD sobre a hermenêutica queer. Bom, se você não conhece essa palavra, é a hermenêutica que trata da interpretação da Bíblia ligada à homossexualidade. Porque já existe a Bíblia inclusiva, e a Bíblia inclusiva traz os textos que nós consideramos verdadeiros, ela dá uma guinada para dizer que Deus aprova
Deus dá ênfase à prática da homossexualidade. E eu não posso aceitar isso porque a Bíblia garante que é diferente. Mas eu quero dar agora algumas dicas, se é que posso, algumas chaves para o educador religioso, para o pastor. É necessário que cada um conheça as demandas da igreja. As demandas da igreja estão relacionadas ao conhecimento da palavra. E uma das maneiras que você pode fazer isso é faz um questionário. Use o Google para isso, faz um questionário, pergunte para os membros da igreja o que vocês gostariam de estudar nesse trimestre ou no trimestre que vem. E aí nós precisamos, não é, usar um mecanismo de avaliação do nível de conhecimento e ligados aos temas bíblicos. Ah, mas a Bíblia hoje não tem nada para dizer. Tem sim. Vai estudar a Bíblia. Vai estudar a Bíblia, que vai encontrar lá um tema que vai lhe interessar para poder aplicar a vida. E aí você vai fazer uma avaliação desse questionário e vai poder, então, pregar atendendo às demandas, aos anseios dos membros da sua igreja. E é bom fazer isso periodicamente e avaliar. É criar condições para que os membros da igreja possam compartilhar o crescimento na área do conhecimento bíblico e também possam dar testemunho, possam ser proativos, eu diria, quando recebem o ensino bíblico, não guardarem para si mesmos. Ainda, nós entendemos que o pastor, o educador, deve ensinar, deve pregar a partir das necessidades do rebanho. Então, além do trabalho a ser feito por meio da escola bíblica dominical ou por meio dos pequenos grupos, há o trabalho que deve ser feito pelo púlpito. Eu sei que é muito difícil hoje. Fala que a gente tem o púlpito no meio, que ali é o lugar da palavra sair. Algumas igrejas têm um púlpito do lado. Eu não sei qual é a interpretação que faz, eu não sou muito radical nisso, mas o púlpito precisa ser o lugar da palavra. Se ele estiver do lado, qualquer lugar. Eu tive a oportunidade de visitar a primeira capela construída por John Wesley na cidade de Bristol. 2 púlpitos, um assim acima e outro mais embaixo. Aí eu perguntei para a Cicerone, por que 2 púlpitos? Ela disse, olha, daqui desse púlpito de baixo ele faz a leitura da Bíblia, do lado de cima ele prega. Eu falei, interessante, mas os 2 para o ensino da Bíblia. É maravilhoso a gente aplicar a Bíblia à vida. Eu gostaria de, aqui já partir para o encerramento, compartilhar que eu tive em minhas mãos o primeiro Novo Testamento, traduzido do grego para o inglês por William Tyndale. Este Novo Testamento só foi vendido depois por 1 milhão de libras. Eu tive com muito dinheiro na mão, né? 1 milhão de libras. Está lá hoje no Museu Britânico, porque era do seminário onde estudei, na Inglaterra, e o seminário não tinha como guardar. E um dia o reitor foi mostrar para a gente, mandou a gente usar luva, porque não podia pegar. O primeiro Novo Testamento. Tive a oportunidade de ver uma pedra no Museu de Londres com um pedaço do profeta Isaías todo cravado lá. Achei aquilo fantástico. Como a Bíblia está lá num baita museu britânico, todos os visitantes vêm e quem quiser vai aprender e vai trazer ensino para a vida. Tive a oportunidade também de ver a cópia do Novo Testamento que William Carey usava, que estava lá no museu do seminário, usava lá na Índia, na fundação do Serampore College, e depois traduziu a Bíblia para várias línguas naquele continente. Tive a visão mais ampliada da Bíblia na visita que fiz na Universidade de Cambridge, e lá tem a chamada The Bible Society, The British Bible Society, a sociedade bíblica, a mãe de todas as sociedades bíblicas do mundo. Tinha a Bíblia lá de tudo quanto é tipo. Bíblia de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é língua. Eu fiquei impressionado como as pessoas têm oportunidade de ter acesso à Bíblia. Tive uma outra experiência interessante. Numa das igrejas lá, a Bíblia acorrentada. Você já viu isso? O que é isso? Os pais chegavam com suas crianças para a igreja e naquela época, no século passado, a Bíblia ficava acorrentada ao banco.
o pai lia a Bíblia quando o pastor falava, passava para as crianças o ensinamento, tinha que aprender, e depois tinha uma portinha que não deixava sair de jeito nenhum, tá? Só depois terminava o sermão e tudo que saía. Saía e o pai não podia levar a Bíblia para casa, porque ela ficava acorrentada no banco lá, era a Bíblia da igreja. Nós não temos isso aqui no Brasil, Bíblias acorrentadas, mas para lá, para a Europa, é muito comum cada igreja ter um exemplar da Bíblia no banco. Só que alguns costumavam levar a Bíblia para casa, então por isso eu creio que existia a Bíblia acorrentada. Que a Bíblia não fica acorrentada na sua casa. Então, queridos, o meu tempo já foi, só quero dizer para os amados, se temos um exemplo na Bíblia de uns irmãos que podem nos ajudar, são aqueles chamados bereanos. E eu quero ler Atos 17:11. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se essas coisas eram assim. Que maravilha, não é? E se você quiser examinar mais, eu vou citar aqui alguns autores, eu poderia ter colocado muitos outros, mas não fiz. Eu vou citar só alguns. Pode dar uma olhada no curso Vida Nova de Teologia Bíblica, Hermenêutica, São Paulo, de Vida Nova, de Helder Cardim, que existe ali uma instrução como aplicar a Bíblia à vida. Mais antigo que você tem é Luiz Berkoff, Princípio de Interpretação Bíblica, foi publicado pela JUEP dos anos de 81. Outro livrinho interessante é Entendes o que lês? Será que você entende quando você lê na Bíblia? Então tem Gordon Fee, o livro é esse título, Entendes o que lê? Um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica. A exegese e a hermenêutica como ferramentas aí para a gente aplicar a Bíblia à vida. E Bruce Milner, Estudando as Doutrinas da Bíblia, editado pela ABU em 98. Ele é um dos únicos que fala dessa aplicação direta da Bíblia à igreja. Agradeço a oportunidade e quero aprender com os irmãos. Muito obrigado, que Deus lhes abençoe e permaneçam nas Sagradas Letras. Permaneçam. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as Sagradas Letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a obra. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Obrigado, amém, pastor. Amém. A palavra está convosco. Pastor Laurindo, muito agradecido. O pessoal não estava dando amém porque o Felipe bloqueou todo mundo, entendeu? Então, amém. Mas a gente estava aqui no amém, 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 amém. Mas o Felipe que é o culpado de o senhor não estar ouvindo o amém aí, o glória a Deus, eu recebo, entendeu? Amém, amém. Mas muito obrigado. Nós que somos gratos aí pela sua palavra, e aí eu devolvo a palavra a quem direita aí, o pastor Renato César, nosso diretor aí do Seminário Teológico Batista Carioca aí, algumas reações ou provocações. Pastor José Laurindo. Sim, querido. Nós somos muito gratos a Deus pela sua explanação, sua exposição e essas pontes que o senhor trouxe entre família e Bíblia, vida, né, a vida rotineira e a Bíblia, a escola e a Bíblia. O senhor há de convir, não sei, ou não, discordar, sobre um aspecto que às vezes me chama a atenção no comportamento do púlpito ou da sala de aula de Bíblia, né, de educação religiosa cristã, onde a Bíblia ela é utilizada para discutir parâmetros que funcionem dentro da igreja. Uma doutrina, uma teologia muito eclesiástica, que muitas vezes se encerra apenas em como tomar ceia, em como batizar, como é o céu, como é o inferno.
quais são os dogmas, mas nem sempre nós encontramos essa aplicabilidade para momentos que terminam ou que iniciam após o domingo à noite, onde durante a semana eu sou cristão na vida, eu não sou cristão só dentro da igreja. E nós estamos enfrentando hoje alguns desafios. O senhor falou sobre a questão queer, mas muitas outras questões, você citou a questão do coronavírus, mas existe um dilema ético, um dilema político, circunstâncias muito diferenciadas, que a cada dia vão se modificando, a sociedade está vivendo ciclos muito curtos e já reiniciam outros. Nós temos problemas relacionados a redes sociais, hoje nós temos uma série de questões associadas a fake news, posicionamentos que temos que ter diante de algumas circunstâncias que a vida hoje oferece, nos desafia, e que nem sempre o púlpito está preparado para isso, ou a sala de aula está preparada para isso. Que caminhos, talvez, hoje os educadores ou as pessoas que estão interessadas em discutir a palavra de Deus, em discutir Bíblia na vida, por que essa insistência, às vezes, do púlpito em falar apenas, ou da sala de aula, em falar apenas para dentro e não falar para fora? Como o senhor vê isso hoje? Eu vejo isso como um desafio. Eu tenho procurado não somente pregar aos domingos, mas pregar todo dia, ou viver todo dia. Desacorrentar a Bíblia lá da igreja e trazer para a vida. Porque não adianta, eu posso pregar 50 sermões sobre a melhor posição dos teólogos do mundo e ficar lá no pináculo lá do templo sem descer. Eu preciso trazer para cá. Por isso que eu tenho preocupado. Quando lá onde tem que ter o jornal e todo dia, e a Bíblia, é verdade. Você tem que ter a Bíblia e ter o jornal, saber o que está acontecendo. Por exemplo, política. O que a Bíblia tem para dizer para esse Supremo? Tem muita coisa para dizer. O que a Bíblia tem para dizer para essa questão da corrupção que está no Brasil? Tem muita coisa para dizer, mas nós temos que estudar. Não adianta a gente chegar e falar por falar. Tem que estudar a corrupção, estudar a política profundamente para entender como que a Bíblia vai interagir, o que a Bíblia vai ensinar. Por exemplo, tem um membro da igreja que está lá no governo. Ele é o cordinho do presidente. Eu falei com ele, você vai ler a Bíblia todo dia lá. E ele está lendo a Bíblia todo dia. Lá. Tem um outro que saiu daqui, foi para lá, é advogado. Falei, você vai ler a Bíblia todo dia e vai procurar aplicar a Bíblia lá para o seu advogado. Ele é secretário lá. Então tem que trazer a Bíblia para a vida. A escola. Os problemas que a gente enfrenta na escola aqui em Niterói e outros lugares são problemas seríssimos. O que a Bíblia tem a ensinar para a escola? Nós temos o nosso capelão aí na rural. Está aí trabalhando. Eu estou muito preocupado com isso. Por quê? Eu aprendi com John Stott, eu fui aluno dele, e ele tinha uma casa dentro da universidade só para ensinar os alunos em como aprender da Bíblia e como aplicar os conhecimentos à vida. Então, nós temos que trazer para cá, para fora. Não podemos deixar lá no púlpito, só lá na academia, porque senão não faz sentido. E esse foi o erro, eu diria, nosso, no passado, que a gente ficava só lá pensando. Quantos anos na cabeça de alfinete? E o mundo, não é? Agora, vai pregar num presídio. Por exemplo, eu estou dizendo isso porque eu tenho experiência, me permitam compartilhar, pregar 7 anos e meio direto no presídio. O preso pergunta para você assim, quando é que eu vou sair daqui? Eu falei, eu não posso pegar a Bíblia e dizer, e conhecereis a verdade vos libertará, e aplicar literalmente isso, porque não é isso. Mas aí eu falar para ele, ó, você vai sair daí depois que você cumprir pagar toda a sua conta, aí você vai ser colocado em liberdade, mas você já está livre em Cristo hoje. Então é difícil, mas a gente tem que trazer para a vida. Eu não concordo, pastor Renato, com vamos fazer no seminário um departamento de Bíblia e não ter nada a ver com a vida. O que a Bíblia... Eu estou com vontade de escrever um negócio, porque eu não tenho dom para escrever. O que é ser pastor numa sociedade violenta? Que o cara chega e lhe mete a arma assim. O que você vai dizer?
que a Bíblia tem a dizer com isso? Então, nós sabemos das circunstâncias que nós estamos vivendo nas cidades, temos que trazer a Bíblia para cá. E aí, me permitam, o irmão pentecostal falou, não, quando eu chego, o cara me mete a arma e fala assim, abaixa essa arma em nome de Jesus. Eu falei, calma aí, rapaz, você tem que ensinar para ele que aquela arma não deve ser aplicada, tem que ensinar para ele o amor, tem que ensinar para ele a graça de Cristo. Mas é complicado, é complicado. Eu estou dizendo isso porque eu ia para o acampamento da igreja, o cara me meteu um fuzil assim, não era pistola não, um fuzil. Eu falei, Senhor, acho que eu vou para a glória agora, tem misericórdia. Aí eu falei, o que eu vou falar com esse sujeito? Não falei nada, fiquei calado. Eu falei, mas eu preciso falar com esse camarada. No outro dia, o outro pastor que foi para lá, não é que encontrou com o outro, que veio com a arma para cima dele, ele pegou e teve mais coragem do que eu, abraçou, falou, vem cá, botou na caminhonete, abraçou ele e falou assim, você tem que largar isso aí, rapaz, você tem que ler a Bíblia, tem que conhecer a palavra de Deus. Ele falou, eu sou filho de pastor, eu entrei nessa aqui e agora está difícil sair. Aí evangelizou a ele ali para ele se libertar. Então tem que trazer a Bíblia para os problemas que nós vivemos. Dentre esses problemas, pastor, nós identificamos uma atitude de descredibilizar ou de endemonizar o ambiente acadêmico e também, às vezes, o ambiente acadêmico descredibilizar ou minimizar ou desvalorizar o ambiente religioso, o ambiente, a comunidade de fé, a crença, a teologia em geral até. E por isso, essa polarização, essa crise entre o cristão e a faculdade e a academia faz com que algumas famílias entendam que seus filhos não deveriam sequer cursar uma academia ou evitar alguns cursos para que eles não se desviem da fé. Por sua vez, nós nos encontramos muitas vezes de uma maneira muito sobrecarregada, assoberbada de críticas dentro da academia a quem é um religioso e entra no ambiente acadêmico. Me parece que existe uma surdez de ambos os lados, mas o senhor acha que hoje é possível se promover um diálogo com a academia, com as cadeiras, psicologia, sociologia, antropologia, história, o direito hoje, uma série de cadeiras que talvez tivessem algo a compartilhar com a religião sobre suas mesmas inquietações. Por exemplo, a nossa fé deveria odiar a violência contra a mulher. E isso também é discutido na OAB, mas nem sempre nós encontramos esse diálogo entre as cadeiras do pensar. Você acha que existe hoje um olhar pessimista da sociedade para com a religião, para com os teólogos, para com os pastores, os educadores religiosos, e, por sua vez, nós endemonizamos também a faculdade e a academia? Era preciso a gente voltar à história. As universidades, pelo menos as britânicas, foram criadas pelas igrejas, mas hoje já abandonaram tudo. Aqui no Brasil, há uma ênfase exacerbada dentro das universidades, em cursos de um modo geral, na dialética marxista. Eles fazem assim. Agora, eu vejo, pastor Renato e queridos, que o jovem nosso tem que estar preparado para responder a essas coisas na universidade. Eu nunca disse para um jovem, não entre. Entra. E quando ele está em crise lá, fala, me procure. Então, eu quero compartilhar com o Amado, já que mexeu nesse assunto, a oportunidade que eu tenho tido aqui em Niterói. Fui convidado para falar para a Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal aqui Fluminense. Eu falei, eu vou falar de Bíblia. Eu não vou falar de farmácia, de enfermagem, não entendo nada disso. Olha só, e eles fizeram uma demonstração lá da enfermagem, com aquela lâmpada. Aí eu falei, Senhor, é agora. Eu falei, olha, vocês estão falando aí de Florence Nightingale, que saiu com a lâmpada lá, procurando os enfermos. Eu quero dizer, Florence Nightingale foi gente fina.
Eu conhecia a história dela lá na Inglaterra, mais espetacular. E ela saía com aquela lâmpada procurando os enfermos. Eu quero apresentar a verdadeira luz que é Jesus Cristo. Aí pronto, né? Aí você tem que... E sabe o que aconteceu, pastor Renato? Eles me convidaram para que eu sugerisse livros para eles que implantaram a disciplina espiritualidade e saúde. E eu tive a oportunidade de recomendar livros de cristãos. Livros desses que fé e saúde, esses livros que estão aí, de Alistair McGrath e de outros mais. Poderia recomendar livro de espírita, poderia recomendar livro de incrédulo, mas recomendei exatamente de gente crente. A universidade tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Claro que tem aqueles que são contra Deus, mas tem um grande número de gente que busca, que quer, mas não tem quem lhes ensina, ou lhes ensine. Nós não podemos ter medo, temos que conversar, dialogar. Eu tenho aqui na igreja vários universitários e, graças a Deus, nós temos formado gente em medicina, aqui na UF, e em outras disciplinas. Eu preguei um sermão sobre fé, e aí é Bíblia, né? Bíblia, tem que ser. Bíblia, estou pregando Bíblia. Só que eu falei, eu tenho que relacionar esse negócio ao que nós estamos vivendo hoje. Peguei os médicos que falam sobre fé. Doutor, que nós temos alguns agora, George Vaillant, por exemplo. Fé e evidências científicas. E eu citei esse homem lá. Citei o doutor Harold Koenig, que fala da importância da fé na comunidade acadêmica e na igreja. Fiz essa citação. Quando eu desci do púlpito, fui abordado por 6 acadêmicos de medicina. Eu falei, estou frito, hoje eu acho que eu não passo daqui. Como é que o senhor citou? O senhor falou desses médicos? Eu falei, queridos, estamos aqui, eu tenho um livro, tem a página, tem tudo aqui citado. Se você quiser, que semestre vocês estão de medicina? Primeiro, e terceiro, e quinto. Eu falei, talvez depois, se estiverem terminando, vocês já tenham abordado ou visto esse assunto. Mas eu falei para eles, estou disposto. Me convidaram para o Encontro de Espiritualidade e Saúde na UF. Eu falei, não vou dar opinião nenhuma, porque eu sou assistente ali, ouvinte. Fiquei quietinho, tá? Quietinho. Os professores, doutores da UF, em medicina, falaram de espiritualidade, exaltaram o tempo todo Allan Kardec. Eu fiquei em crise, eu falei, não é possível, meu Deus. Nem mencionaram Jesus Cristo. Eu falei, esses camaradas citaram o livro de Allan Kardec. Allan Kardec, segundo o professor Belo, não entende nada de Bíblia, nunca leu Bíblia, mas eu engoli aquilo. No fim, eu falei, eu quero falar com esses homens, professores, doutores. Eu cheguei à mesa e falei, senhores, a sua palestra foi excelente. No que tange a parte médica, clínica, espetacular. Claro, você tem que mostrar o bem que o camarada fez, não é? Mas na área de espiritualidade, os senhores não fizeram uma pesquisa que me atendesse. Vocês só pesquisaram um autor, Allan Kardec. Por que não outros autores? E falei mais. Jesus Cristo, nem en passant vocês citaram. Agora, eu estou disposto. Aí, para resumir a coisa, chegou uma mulher, chegou outra mulher e falou assim, o que o senhor está falando? Eu estou falando é isso. E ali, junto com aqueles professores, dentro da universidade, eu falei, meu Deus, tem misericórdia agora, eu quero usar a palavra. Quando elas me fizeram a pergunta, onde que eu aprendi? Eu falei, aprendi na Bíblia. E lá vai, João 3,16. E citei João 3,16. Chegou uma, chegou outra, chegou outra, chegou outra, daí a pouco chegou a quinta. Eu quero beijar sua mão. Eu falei, não, por favor, não faça isso. Eu só estou citando a Bíblia, João 3,16. Que vocês tenham essa palavra no coração e dei tchau para eles. Então, e o diálogo ficou aberto. Quando eu estava passando na outra rua, encontrei um daqueles professores. Chegou, o senhor que foi lá? Eu falei, sou eu mesmo. Olha, muito importante. Eu estou aqui, eu tenho um livro. Eu falei, pode me dar esse livro de espírita, eu vou ler também. A gente tem que dialogar para poder ter ferramentas para lidar. Então, na minha visão, a universidade está aberta. As faculdades estão abertas. Agora, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Se eu nunca chego lá, se eu não abro para aqueles estudantes, então ninguém vai ouvir, porque não tem quem lhes pregue. Eu que tenho que ir lá, eu que tenho que conversar, eu que tenho que chamar os estudantes. Eu estou fazendo isso, estou falando que eu estou fazendo isso, tá? Eu convido os acadêmicos da igreja para um almoço. Agora não dá porque está coronavírus.
Aí eu ofereço almoço para todos eles, aqui em casa. Tinha mais de 40. Aí a gente começa com oração, com Bíblia e tal. E terminado, ele falou assim: ah, pastor, que bom. Nós viemos lá de interior de Minas, não sei de onde, e não tem a palavra de Deus. Então toma aqui. Falei, qualquer coisa que vocês precisarem, me procurem. E graças a Deus eles têm procurado. Outro dia uma menina que chegou lá de Minas, estava numa crise braba. Saiu eu e a Lodi, fomos lá na casa dela visitar. Quer vir fazer psicologia. E os professores, ó, pá, 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 pá. Falei, calma aí. Aí fomos ler a Bíblia com ela, orar com ela, e ela passou a ter um relacionamento mais próximo com a gente e está lá fazendo. Eu falei, eles vão falar de tudo contra Deus, mas você é serva de Deus. Então, querido, eu não vejo que a universidade está contra. Nós é que estamos contra. Nós precisamos quebrar esse mito e entrar, falar com eles e conversar com eles e apresentar o evangelho puro para eles. Alegria ouvir isso da parte do senhor e eu acredito que esse deve ser o nosso esforço aqui nesse nosso encontro, produzir pontes com a sociedade onde nós possamos apresentar a palavra de Deus para um novo tempo, com novos desafios, novas circunstâncias, novas dores, novos traumas, personagens novos de uma história que se repete. E é isso que vamos fazer nesse momento. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor José Laurindo, nossa gratidão em nome de todo o seminário, todo o corpo docente, administração, essa contribuição riquíssima para as nossas vidas